Eu apresento a minha saudação a todos, em nome de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Em nome da nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. No sincero desejo que todos possam alcançar tudo o que vieram em busca através desta reunião. E também os nossos internautas, visitantes, possa receber as preciosas bênçãos do Consolador. Amém. Eu convido por gentileza todos os que puderem ficarem em pé. Nós iremos inicialmente cantarmos o hino Igreja Forte, número 1, contido no nosso inário. Vamos cantarmos. Curvem a sua cabeça, levante as suas mãos aos céus, vamos orar. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai e nosso Criador, agradecemos por estarmos mediante a sua presença aqui no seu tabernáculo. Neste momento, eu suplico as tuas preciosas bênçãos para todos os atos que serão aqui realizados durante esta reunião, para que nós possamos recebermos as virtudes do seu divino Espírito Santo. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a sua permissão para iniciarmos esta reunião e todas as reuniões da Igreja Apostólica nesta data de hoje, em teu santíssimo nome. Senhor Jesus, nosso divino e eterno Salvador, eu suplico as tuas preciosas bênçãos para esta reunião, para a mensagem que nós iremos ouvirmos, para os hinos que serão apresentados, para que nós possamos fortalecermos o nosso espírito. Nós iremos ouvirmos uma mensagem, buscarmos a meditação, os dois caminhos, e pedimos que nos ajude a compreender. O Senhor é o nosso Salvador. Santa e querida Avó Rosa, juntamente com a Virgem Maria Santíssima, nós cremos e confiamos que a Senhora está aqui agora, para nos conceder a bênção, a proteção, o amparo, para que nós possamos alimentarmos o nosso espírito, junto com o Santo Profeta Irmão Aldo, para que nós possamos vencermos enquanto nós vivermos aqui nesta terra.
Por isso que iniciando esta reunião, junto com esses prezados e meus irmãos, nós agradecemos por esta oportunidade, por estarmos aqui na presença dos anjos, serafins, querubins, arcanjos, apóstolos, profetas. E nós iremos nesta oportunidade recebermos das preciosas bênçãos do Divino Espírito Santo de Deus. Porque esta reunião é em dedicação e louvor ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus. E também que esta bênção, graça, proteção, amparo, fortaleza, se estenda aos nossos visitantes e internautas, para que eles possam crer que esta é a igreja da verdade, que aqui existe realmente a salvação para a nossa alma. Neste momento eu declaro iniciada a nossa reunião, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Entrego nas mãos da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, e com a ajuda do santo profeta Irmão Aldo. Amém.
fazer nesta oportunidade a leitura de um testemunho. Então peço que todos acompanhem comigo o nosso irmão Arlindo dos Santos Milheiro contou em seu testemunho em sua carta de 5 de setembro de 2021, remetida de Curitiba, no estado do Paraná. Num dia muito frio e chuvoso, precisei cortar lenha junto com minha esposa, a senhora Eva Borges Milheiro. Subimos sobre madeiras caídas. Minha esposa ficou sentada a 3 metros de distância. O cabo do machado estava molhado. E quando bati sobre a madeira, o machado escapou de minha mão e foi em direção da cabeça dela, muito próximo, e foi parar uns 3 metros de distância, sem bater na minha esposa, pois se batesse em sua cabeça, seria fatal. Essa foi uma das inúmeras bênçãos recebidas por mim e minha família. Só temos que agradecer a nossa Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e toda a corte celestial. Assinado Arlindo dos Santos Milheiro, residente em Curitiba, no estado do Paraná. Nós, juntamente com nosso irmão e sua esposa, também agradecemos a Santa Avó Rosa, aos anjos de Deus e ao santo profeta Irmão Aldo, por este livramento que se deu na vida dessa nossa irmã. Amém. Agora nós iremos ouvirmos em voz solo. Convido todos os nossos irmãos internautas para que nós possamos juntos acompanhar este hino que será em voz solo, Marcha Triunfal. Esta igreja está proclamando a palavra de vida e poder, tendo à frente uma santa poderosa, que dá vida e saúde para aquele que crer. Esta santa é a nossa Avó Rosa, que está nesta igreja apostólica, preparando um povo santo de Deus, para um dia levá-lo ao céu. Esta igreja apostólica tem Jesus com seus santos e anjos do céu, tem a Virgem Maria e a gloriosa unção para nos dar a santificação. Esta igreja é gloriosa, pois no céu já é vitoriosa, tendo à frente uma santa milagrosa, Santa Avó Rosa, a santa mais poderosa, tem poder de vencer,
de vencer todo o mal, vai guiando este povo nesta marcha triunfal. Com seus santos poderosos, vai salvando este povo até a vitória final. Vitória do poder celestial.
Prezados que me ouvem e também os nossos internautas, neste momento eu quero ocupar alguns minutos da sua atenção. Acompanhe comigo esta mensagem, estes ensinos. Tem uma palavra que ficou registrada em Apocalipse. Quando foi perguntado, quem são esses que estão de vestes brancas? Tu sabes, Senhor, esses são os que vieram lá da terra, de grandes tribulações, lavaram os seus vestidos, as suas vestiduras, do sangue do Cordeiro, estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite. Acompanhe comigo. São Paulo, 9 de novembro de 2021. Os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Estimados irmãos, através da Santa Vó Rosa, nosso Senhor Jesus mostrou o caminho que nos conduz para o bem, para a vida e para a verdade do reino dos céus. Por meio de preciosos ensinos. Por sua vez, o Santo Irmão Aldo muito lutou para que esses ensinos do Divino Mestre fossem praticados pelo povo apostólico, a fim de que todos os irmãos e irmãs honrassem a Deus Pai e aos seus santos, fossem felizes e abençoados no lidar de cada dia e ao final da sua jornada na terra, herdassem a vida eterna, prometida por Deus Pai, para todos os que permanecerem fiéis à sua lei e aos seus mandamentos. Entretanto, neste mundo existe dois caminhos, um estreito e o outro largo. O caminho estreito do bem, da verdade e da salvação conduz a pessoa que dele não se desviar até o fim de seus dias na terra, para junto de Deus Pai, cujo reino é de paz, de felicidade sem fim. Já o caminho largo é o caminho da perdição, do mundanismo, que deve ser evitado pelos filhos de Deus, onde tudo é permitido praticar, sem temor a Deus e sem noção do que seja o pecado ou o que possa contrariar a vontade do Pai, eterno Criador. Conforme ficou registrado no Evangelho de São Mateus, nosso Senhor Jesus ensinou a respeito desses dois caminhos. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos que a encontram. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, santos formados nesta igreja apostólica, nos mostraram esta verdade de maneira clara e que não engana e nem ilude a ninguém. Nesta oportunidade, cabe a nós do Conselho Deliberativo relembrarmos os ensinos a respeito desse tema, o caminho da salvação e o caminho da perdição, e divulgá-los através deste boletim interno oficial de nossa igreja, durante as reuniões, e oportunamente divulgarmos no programa radiofônico
a hora milagrosa. Creiam, estimados irmãos e irmãs, que esta Igreja Apostólica, com seus ensinos doutrinários de boa conduta, que é a doutrina e a disciplina, divulgadas em nome de nosso Senhor Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, são o caminho que conduz para a vida, para a paz, para a felicidade e para a salvação eterna. Quem não se consagrar e não se santificar, corre o perigo de perder a salvação de sua alma. Quem não for manso e humilde de coração, justo no seu viver, não amar ao próximo, não evitar os sentimentos maus e não se interessar em obedecer às regras disciplinares e de boa conduta conforme nos foram legadas por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, está se desviando para o caminho largo, caminho sem disciplina, que aceita e segue as modas que surgem a cada dia, que dá ouvidos aos falatórios profanos, que dá atenção às redes sociais com calúnias e mentiras divulgadas por infiéis que nada têm da unção de Deus e do Espírito Santo, que plantam o ódio e a inveja e que guardam sentimentos maus no coração. Então seja humilde e se arrependa, volte ao bom caminho, estreito e justo, mas de paz, amor e união, como devem ser os verdadeiros fiéis da Igreja Apostólica, o reino dos céus entre nós. Prezados irmãos e irmãs, sejam em tudo obedientes à doutrina e à disciplina de nossa amada Igreja. Evitem todo o pecado, os maus sentimentos e vivam na paz do Senhor. Tenham paz uns com os outros e principalmente na família. Amem-se, ajudem-se e vençam o pecado a cada dia. Busquem a santificação, vigiem e orem para não caírem em tentação e venham perder a paz e a unção do Espírito Santo e a graça do Consolador. Sendo, pois, melhor dizendo, sendo pais, ensine aos seus filhos o temor. Sendo pais, ensine aos seus filhos o temor a Deus e aos seus santos, e com amor e moderação ensine-lhes a regra de um bom viver. E como proceder bem em casa, na sociedade, na escola e na igreja. Sendo mães, sigam o que a Santa Vó Rosa, ainda entre nós, sabiamente aconselhou. Dê exemplo em sua vida de obediência e consagração aos mandamentos doutrinários e disciplinares da igreja. Acostume suas filhas desde pequenas a usar os vestidos no comprimento que a igreja ensina, e quando elas forem adultas não irão querer o mundanismo, mas usarão suas vestes na disciplina da igreja. Assim sendo, sejam zelosos em manter o sincero amor em sua alma, pelos ensinos doutrinários e pelas regras de boa conduta que esta igreja ensina. Tenham prazer em obedecer aos preciosos ensinos que a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo nos legaram com tanto amor e desejo de salvar a todos os fiéis. Assim procedam para a honra e glória de nossa amada igreja, para a felicidade de todo o nosso povo e para o bem de tantos quantos haverão de encontrar este caminho da verdade, de paz e da vida. Irmãos apostólicos de todas as idades, Deus nosso Pai, Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo
e esta igreja apostólica estão nos propondo a vida e o bem, para que ninguém seja dominado pelo pecado e nem pelo mal, mas para que sejam felizes e abençoados. Sigam estes conselhos, pois é para o seu bem e de sua família. Da mesma maneira como Deus Pai, através do santo profeta Moisés, mandou falar ao seu povo, após transmitir-lhe a sua lei e seus mandamentos. Olha, que hoje tenho te proposto a vida e o bem, ou a morte e o mal. É o que a nossa igreja está fazendo, mostrando o caminho estreito da salvação, e o perigo que existe no caminho largo da perdição. Lembre-se de que hoje é dia de salvação. Amanhã poderá ser muito tarde. Não perca a gloriosa oportunidade de aceitar os ensinos preciosos de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Ode, desta igreja apostólica, para serem felizes e abençoados em seu viver. Prezados que me ouvem nesta oportunidade, acabamos de ouvir uma mensagem fazendo referência sobre os dois caminhos. O caminho deste mundo que muitas pessoas vivem iludidos, possa um dia perderem a salvação da sua alma. Mas nós possamos analisarmos que Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, esta igreja, são misericordiosos e possa nos conceder a salvação. A nossa vida, ela é um caminho. E um dia, a vida do corpo, ela irá terminar. E nós precisamos prestarmos conta de tudo que nós fizemos vivendo aqui nesta terra. Por isso que nós ouvimos aqui nesta mensagem: trate bem o seu semelhante, o seu irmão, o seu próximo, porque todos nós estamos lutando por uma causa nobre, justa e santa, que é herdarmos a salvação para a nossa alma. Só que existe dois caminhos, e sabemos que existe o reino dos céus, que é para o futuro da nossa alma, e também existe o reino do poder do mal, que escraviza, tira a paz, fomenta o ódio, a vingança, a traição, e tira a paz de muitas pessoas que estão vivendo nesta terra. Por isso que surgiu esta igreja, mostrando o caminho a qual nós devemos seguirmos, porque nós temos a Santa Avó Rosa,
Nós temos o santo profeta, irmão Aldo. E esta igreja é o caminho que vai nos levar a Deus. Nós ouvimos na letra do hino que foi cantado: ilusão, falsidade, engano. Existe neste mundo as atrações, tirando o direito daqueles que não queiram viver a doutrina e a disciplina. E se Deus precisar da nossa alma agora, e nós não estivermos vivendo de acordo com o que nós acabamos de ouvir, esses ensinos, a doutrina, a disciplina, para trilharmos este caminho que Jesus veio nos trazer. Ele disse: eu sou o caminho. Eu vim ensinar a verdade, eu sou a vida e a vida posso vos dar. E hoje, além de Jesus, nós temos a Santa Vó Rosa, que Ele preparou, enviou e nos deu. É o nosso consolo, que nos guarda, protege, ampara, consola, dá a vida a quem é fiel. Nós temos o santo profeta, irmão Aldo, e vivemos no caminho desta igreja, que nos leva a Deus. Agora a decisão está sobre nós, vivermos neste caminho estreito, como nós ouvimos aqui, para que ao final da nossa vida, possamos de vestes brancas, sermos levados à presença de Deus, e vivermos no reino dos céus para toda a eternidade. E a nossa vida sendo um caminho, vivendo aqui nesta terra, um dia, a vida do corpo era ir lá terminar. E preparados, nós precisamos estarmos. Por isso que nós temos a doutrina, a disciplina que rege o nosso viver, aqui na igreja, na nossa casa, onde nós formos, onde nós permanecermos, vivendo esses ensinos, porque Jesus nos deu este caminho, e este caminho nos leva a Deus. Agora, se nós não praticarmos esses ensinos, porque Deus está concedendo a oportunidade de salvação, pode ao final da vida, como nós ouvimos aqui, perder a salvação, a oportunidade que Deus está concedendo. Aceite esses ensinos, fiquem nesta igreja. Deus enviou o seu próprio Filho, o nosso Salvador. Ele nos deu esses ensinos. E hoje, através da Santa Vó Rosa, do santo profeta irmão Aldo, nós temos esses ensinos. A doutrina, a disciplina é a garantia da salvação para a nossa alma. O galardão do justo, que obedeceu, praticou esses ensinos. Não se desviem deste caminho. Não dê ouvido a quem diz ao contrário, ou combata esta igreja, esses ensinos. Não importe as suas condições, de onde vens, mas se aceitar o Consolador, se aceitar o profeta irmão Aldo, pastor das nossas almas, terão direito à salvação da sua alma. Por isso, prezados, nós precisamos a cada dia nos santificarmos. Esta igreja,
ela foi formada, ela foi preparada para preparar-nos para que um dia a nossa alma possa herdar os céus. E Jesus é este caminho junto com a Santa Vó Rosa. Eles têm todo o poder, só que nós precisamos buscarmos sabedoria através da oração, da consagração, da santificação, da obediência, para que nós possamos sermos vencedores, vivendo aqui, nesta terra, e um dia eternamente lá no reino dos céus. Está sendo concedido, através desta igreja, que é o caminho estreito, a todos os que aceitarem, terão a salvação para a sua alma. Nós ouvimos aqui, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque deixam-se levar pelas coisas do mundo, que escraviza, tira a paz, e possa perder a salvação da sua alma. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos o que entram por ela. Nós conhecemos esta igreja, nós aceitamos esses ensinos, nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nós somos vitoriosos, somos vencedores, porque temos os céus para o futuro da nossa alma. Ama o seu próximo, o seu irmão, porque Jesus, Ele viveu aqui nesta terra. Ele deixou exemplos para que nós possamos seguirmos. Nunca praticou o pecado. Nasceu santo, viveu santo e hoje é santíssimo na glória do Pai, o Filho de Deus. E Ele derramou o seu precioso sangue para que a salvação pudesse chegar até nós. E hoje, nos dias presentes, nos deu a Santa Vó Rosa, com todo o poder. Guarda-nos, protege, ampara. Garante a salvação para os fiéis e consagrados, que vivem esses ensinos, que ouvem, que pratica, que coloca em prática no seu viver. Por isso, prezados, fiquem nesta igreja. É o caminho que irá nos levar a Deus. E eu tenho toda a certeza que muitos que passaram por aqui, hoje estão lá no céu de posse do seu galardão. Porque Jesus, Ele disse, quem crê em mim, nas minhas palavras, serão vencedores. O apostólico, a apostólica, quando ele é consagrado, quando ele vive esta doutrina, esta disciplina, ele não precisa ter medo da morte. Porque eu costumo dizer, mostrar e esclarecer, o apostólico, ele só entrega o seu corpo à terra, o seu espírito cheio de vida. Porque Jesus, Ele disse, eu sou a vida, e a vida posso dar. Entrega o seu corpo à terra e de posse do seu galardão, como está lá em Apocalipse, de vestes brancas, é levado e recebe a coroa da vida eterna, para viver com Deus para toda a eternidade. Escolha ficar neste caminho, nesta igreja. Aceite esses ensinos, custe o que custar.
é para a minha, para a sua, para a nossa salvação. Creiam nesta verdade. Esta verdade, esses ensinos é do santo profeta irmão Aldo, pastor das nossas almas, profeta desses tempos, tempo da regeneração. E Deus está concedendo à nação da terra uma oportunidade de salvação nos dias presentes, através da Santa Vó Rosa, através do santo profeta irmão Aldo e através desta igreja, que é o caminho da nossa salvação. Eu deixo esta mensagem à sua meditação. E eu tenho certeza que todos os que colocarem em prática esses ensinos serão vitoriosos. E terão a salvação para a sua alma, porque aceitaram este caminho estreito, que é o caminho da nossa salvação. Então, nesta meditação, nós acompanhamos e meditamos sobre os dois caminhos. O caminho largo, que traz a perdição daqueles que o seguem, afastado de Deus, sem a unção do Espírito Santo. E o caminho estreito, que é Jesus, que é a Santa Vó Rosa, que é esta igreja, que é esses ensinos, que garante a salvação para a nossa alma. Creiam assim, e todos os que crerem e confiarem terão a salvação para o seu espírito. Mais uma vez, eu quero fazer o aviso sobre a Santa Comunhão, que será realizada no próximo domingo. A sua presença é indispensável, com início às 17h30. Então, todos estão convidados. Em nome do Conselho Deliberativo, eu agradeço a sua amável atenção. Todos os que estão aqui no nosso templo, agradeço também aos nossos internautas que estão nos acompanhando. Agradeço pelos hinos que foram apresentados, agradeço todos os coralistas, os regentes de um modo em geral. Agradeço por esta oportunidade de nós estarmos aqui todos juntos. E eu desejo que a unção das virtudes do poder de Deus seja uma constância no nosso viver. Esta reunião ela é muito importante para alimentar o nosso espírito. Todos terão a oportunidade de fazer a sua oração, a sua súplica, o seu pedido. A Santa Vó Rosa ela tem todo o poder. O Santo Profeta irmão Aldo tem todo o poder. E eles irão nos ajudar. Amém. Convido por gentileza todos os que puderem ficarem em pé. Nós iremos cantarmos o hino que tem o título Minha Oração, número 122, contido no nosso inário. Vamos cantarmos. Oh, meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus.
partir deste momento, de fazer o seu pedido a Deus, ao Divino Espírito Santo, a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo. Faça a sua oração individual. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Levante as suas mãos aos céus. Santíssimo Deus, chegamos ao término desta reunião. Reconhecidos e agradecidos pela presença dos seus poderosos santos e anjos. Senhor Deus, conceda-nos o que te pedimos, para que nós possamos a cada dia estarmos em comunhão com o Senhor. Aqui na tua santa igreja, no seu tabernáculo, os nossos internautas. Quantos que neste momento de joelho, pedindo a sua santa bênção, a vida para o seu espírito, saúde para o seu corpo. Senhor Jesus bendito, nosso divino e eterno Salvador, conceda a sua paz a todos os que estão aqui, os visitantes, os internautas, para que eles possam retornar para os seus lares, confortados, alegres, felizes, pela participação desta reunião. Ó Virgem Maria Santíssima, eu não canso de pedir em favor de todos nós. A Senhora é o nosso consolo, a Senhora nos guarda, nos protege. Abençoa as jovens da nossa igreja, as mães apostólicas, todas que estão neste momento crendo, confiando, te pedindo a sua intercessão, a sua bênção. A Senhora é a mãe do nosso Salvador, a Senhora é a nossa mãe. Eu tenho toda certeza que a Senhora nos guarda, nos protege, nos ampara, nos consola. Santa e querida Vó Rosa, nosso Santo Espírito Consolador, nós ouvimos uma mensagem que é a decisão, o caminho estreito, para que nós possamos seguirmos, termos a salvação para a nossa alma. Por isso que eu peço neste momento, nos ajudem. Vivemos num mundo complicado, cheio de pecado. A Senhora é a nossa esperança, o nosso refúgio, o nosso alento, o nosso conforto. A Senhora é o bálsamo que sempre tem nos ajudado para que nós possamos vencermos. Santo Profeta Irmão Aldo, a igreja é tua. Eu vim aqui para transmitir esta mensagem a todos nós, mas o povo, a igreja que crê, que confia no seu imensurável poder, abençoa, guarda, consola todos esses que estão aqui, os nossos internautas, nomes que foram colocados para pedido de oração. Eu tenho certeza que os anjos já receberam ordem para ir onde estar essas pessoas e trazer a solução desses problemas, porque nós confiamos no teu poder, e todos que estão aqui irão receber a sua bênção, voltar para os seus lares abençoado através desta reunião de oração a qual nós participamos. Prezados que me ouvem, internautas, visitantes, que todos os que estão me ouvindo neste momento recebam a bênção do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Fiquem nesta igreja, ela é o caminho da nossa salvação. Amém.